Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra, mantendo esse ciclo que está sendo feito aí pela nossa casa, o Reencontro. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus, né? Ou melhor, uma das leis de Deus, leis que repousam na natureza. A gente está habituado a falar sobre leis da física, né? A gravitação, por exemplo, leis da biologia, leis da química, por exemplo, as reações químicas. Existem regras para combinação, mas a reencarnação e o karma são leis de Deus e são leis que fazem parte da natureza. Não se trata de uma invenção, não se trata de uma mera crença de uma determinada religião, por exemplo, né? O Espiritismo, segundo informações passadas pelos espíritos superiores, representa a condensação, né, o resumo de todo o conhecimento iniciático que a Terra já recebeu. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno apanhado sobre esses conceitos da reencarnação e da lei do karma, e como elas aparecem em várias fases da evolução do planeta, né, desde a sua história geológica e o processo de evolução do ser humano na crosta terrestre. Existem dados, né, vamos dizer assim, anotações, que os Vedas é uma civilização, vamos dizer assim, uma sociedade que viveu na antiga Índia, isso já num processo, segundo informações, após a extinção da Atlântida, da Lemúria. Foram continentes que, de acordo com as terras emersas que existiam no globo, a configuração que nós temos atual do globo nunca foi assim. Nós já tivemos outras configurações de terras emersas, né? E quando houve afundamento dessas terras que eram a Lemúria, a Atlântida, numa outra oportunidade a gente pode falar sobre elas, inclusive isso também é tratado pela própria ciência, né, a arqueologia, estudiosos que lidam com isso. Os Vedas, né, são anotações da antiga Índia. Existem informações de um antigo astrônomo daquela época, que ele já fazia observações há 58 mil anos atrás. 58 mil anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando mais ou menos aí numa ordem de grandeza de 60 mil anos atrás. Então, os Vedas, isso foi compilado por um sábio da época chamado Vyasa, e ele já explicava para aquela comunidade, né, vamos dizer assim, sobre a reencarnação e sobre o karma, né, no caso, a pluralidade das existências. Passou-se o tempo, a Índia acaba, vamos dizer assim, passando por transformações, e aí nós temos o Brahmanismo, né, que é uma continuação dos Vedas, e é uma continuação que foi dada pelo Krishna, né, faz parte da história, né? E esses escritos de Krishna ficam grafados na Bíblia, vamos dizer, deles, da Índia antiga, chamada Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele diz o seguinte, né, a tradução dessa expressão, né, a sublime canção da imortalidade, né? E um dos ensinamentos é o seguinte: o corpo envoltório da alma é finito, porém a alma
é eterno. Parece escritos que a gente vê na própria literatura espírita, na literatura Rosa Cruz, na teosofia, né? Nessas, vamos dizer assim, conhecimentos esotéricos que tratam, que admitem, né, a existência da alma, a reencarnação e a lei do karma. Um outro ensinamento Brahmani, né, do brahmanismo: todo nascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras nas vidas anteriores. Muito bem também explicado até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Segundo o Espiritismo é segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores. Não tem nada de ser uma coisa diferente do Evangelho que foi ensinado por Jesus, né? Uma maneira de dizer o ensinamento dado pelos espíritos superiores, porque o Espiritismo em si, ele é uma obra dos espíritos, não é uma obra de encarnado, não é uma obra de nós aqui humanos. Ela veio de um outro plano de vida, né? Que é representado pelo Espírito da Verdade, e já tinha sido predito por Jesus, está no Evangelho de João, né, o Consolador prometido. Então, existem ainda algumas pessoas, algumas filosofias que diz que Jesus virá, estão esperando, né? Na verdade, ele já veio, e veio numa forma de uma doutrina, vamos dizer assim, de uma ciência de acordo com o grau de esclarecimento que a Terra já tem. Então, não havia mais necessidade de fazer um espírito no quilate de Jesus reencarnar novamente, né, para dizer que ele está de volta. Não, ele voltou. Na verdade, ele nunca foi embora. Ele preside o planeta, né? Tanto a administração científica como a administração da moral é dele e de seus prepostos, que são espíritos como Francisco de Assis, Sócrates, Platão, né? E demais espíritos que ajudaram na codificação do espiritismo. Muito bem. No processo ainda, né, vamos dizer assim, da transformação da própria humanidade, nós temos o budismo, que aí já trata de 600 anos antes de Cristo, que é uma sequência do brahmanismo. E lá nós temos o Sakyamuni, né, que quer dizer o solitário dos bosques. Ele ficou 7 anos, né, depois que ele observou coisas erradas na sociedade da época, da Índia, corrupções, tudo. E aí ele foi buscar o seu eu interior, né? Que Buda quer dizer o iluminado. E lá aparecem, vamos dizer assim, dois vocábulos indianos, né? Upanishad, que quer dizer ciência, e Purana, que é o amor. Aqui você vê que a ciência e o amor, né? Nós já tínhamos comentado isso numa outra oportunidade, que são as asas do anjo. A ciência, que é uma asa, e o conhecimento, a outra. A ciência e o amor. E aí, nesse processo de evolução, né, com as asas do anjo, você chega ao nirvana, que é o desprendimento dos bens terrenos, né? Essa extinção das paixões, como ele explica. Isso que fala sobre o karma e ação de reação, né? Explica também a meditação, o êxtase, né, para você chegar ao nirvana, que eles chamam de dhyana, e a comunicação com os espíritos. Quer dizer, isso é um conhecimento que não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, o espiritismo não inventou os espíritos, isso aí já existe desde que o nosso planeta existe, desde que começaram a ver as primeiras reencarnações ou encarnações de seres, né, em processo evolutivo, vindos até de outros planetas, né, à medida que houve o desenvolvimento da psique humana, né, passando pelos homens das cavernas, todo esse processo todo evolutivo. E então
A comunicação deste plano de vida com o outro não é invenção do Espiritismo, isso sempre existiu. Simplesmente houve da parte do Espiritismo, que se trata do Consolador Prometido, o estudo mais detalhado de como funcionam essas coisas, não é? Existe um estudioso brasileiro chamado Carlos Embaçaí, né? E ele até dá uma definição que o Espiritismo é o budismo ampliado, né? Comentado, esclarecido, demonstrado e provado. No caso, a prova, na verdade, são aqueles experimentos que o próprio Kardec fez, né? O laboratório para você falar sobre a existência da alma, sobre a mediunidade, não é um laboratório de física, não é um laboratório de química. Você não está lidando com esse tipo de material. Nós estamos falando de um outro ambiente para fazer essa detecção. Você não vai pegar o corpo de uma pessoa, abrir e vai sair um gásinho lá para dizer que esse aqui é o espírito. Não funciona assim, né? A dinâmica que o Kardec empreendeu, inspirado pelos espíritos superiores, foi outra, né? É o que está colocado nessas obras que nós chamamos da codificação. Então, falar sobre uma prova científica é só estudar o que foi feito, né? Você pode ver que pessoas esclarecidas que se dedicaram a isso, inclusive nós tivemos o William Crookes, que foi um físico inglês. Ele foi vamos dizer assim, o que desenvolveu a ampola de Crookes, que a ampola de Crookes antigamente era muito utilizada nas televisões de tubo, né? Hoje já é diferente. Essa tela plana, tudo, ela é diferente. Mas é um chamado tubo de raios catódicos. E esse tubo de raios catódicos, ele tem uma dinâmica parecida que acontece na formação de imagens, que é o que acontece na televisão, o que ocorre na própria natureza, por exemplo, nas auroras, né? Nós temos as auroras boreal, fica no hemisfério norte, e a aurora austral, que acontece no hemisfério sul. O que são essas auroras? São cargas, né? O vento solar, que é composto por muitas partículas de alta velocidade, das explosões que ocorrem no Sol, porque o Sol, no fundo, é uma bomba atômica, né? E que gera toda aquela energia, aquele calor, e ele emite partículas, né? Elétrons, prótons, e eles viajam no espaço, chegam aqui em 8 minutos e se chocam com as substâncias que estão em suspensão na nossa atmosfera também e na atmosfera superior, que no caso é a magnetosfera, que funciona como se fosse um tubo de raios catódicos. E o William Crookes, quando desenvolveu isso aí, ficou sabendo dessas existências, dessas coisas que estavam acontecendo e foi investigar. E ele depois começou a desenvolver nos trabalhos, inclusive até de materialização de espíritos. Inclusive um espírito chamado Kate King, né? Ele foi, vamos dizer assim, um espírito que fez parte daquele trabalho de conscientização, né, da coletividade, vamos dizer assim, científica, para se falar da existência da vida após a morte. Tá? Muito bem. Continuando, enfim, esses ensinamentos, eles, vamos dizer, tiveram assim um início, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer, marcada, grafada, escrita, né, na Índia, depois foi para a Caldeia, depois foi para o Egito, foi para a Grécia, né? Moisés já tinha conhecimento dessas coisas, né? Moisés foi um grande estudioso, né? E, na verdade, ele estava sendo formado para ser um faraó, né? E aí depois tomou um outro rumo, porque era a missão dele, tirar o povo do Egito, né, e levar para a chamada Terra Prometida. Muito bem. Chegando no Egito,
né, que na verdade é a herança da Índia ainda, né? Nós estamos falando agora de 30 mil anos atrás, né? E nessa época já tinha já algumas encarnações de irmãos que vieram de um satélite da estrela de Capela e da estrela de Sírius, né? Que um é a raça vermelha, que é a pele mais escura, e outra que é a branca, que vem de Sírius. E já ensinavam isso naquela época também, no próprio Egito, né? A pluralidade dos mundos também, né? A existência de vida fora do nosso planeta e a reencarnação, né, de espíritos. Na verdade, eles, de uma forma assim velada, isso tinha assim vamos dizer assim, uma maneira de se comunicar que o Antigo Egito tinha o sistema chamado demótico, que era falado, né? O hierático, que dava a significação dos símbolos, né? E os hieroglifos, né? E aquilo estava de uma forma oculta, escrito, mas de uma forma oculta. E, na verdade, esses conhecimentos, né, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências, estavam embutidos nesse conhecimento que eles traziam, né? O próprio Allan Kardec esteve no Egito, né, nessa época. Segundo relatos mediúnicos, ele era um dos sacerdotes do Templo de Sete e ele estava encarnado quando o Moisés tirou o povo do Egito. Então ele vivenciou todo aquele tumulto todo que foi para tirar o povo de lá, né? E depois tentar fazer aquela peregrinação até chegar uma nova geração na chamada Terra Prometida, né? Que foi depois encabeçado pelo Josué. Muito bem, já agora indo para a Grécia, né? Nós temos o Sócrates, Platão, Pitágoras, que também ensinavam a mesma coisa, né? Apolônio de Tiana, né? E aí vem, vamos dizer assim, conceitos, né? Ou melhor assim, de uma forma velada, né? Para o chamado véu de Ísis, né? Levantar o véu de Ísis, levantar para descobrir o quê? Não, o que estava velado? Eram esses conhecimentos, né? Um chamamos de véu de Ísis, outro manto de Cibele, né? O que era, né? A vida após a morte, né? A comunicação com os espíritos e as vidas sucessivas, né? Que isso fazem parte da lei de Deus, fazem parte da natureza, né? Não é uma invenção. Você pode ver, né? A gente está vendo aqui que são épocas diferentes, tempos, distâncias de civilizações muito longas, e esse conhecimento se manteve. Se não fosse verdade, certamente cairia por terra. Sócrates já pregava isso, né? E por causa dessas ideias deles, né, que acabaram, teve que tomar a cicuta, tudo, né? Mas o recado foi passado. Muito bem. Aí chegando já na Gália, na região da antiga, hoje seria uma região norte da França, né? Os druidas. E lá viveu Allan Kardec. Ele teve uma encarnação com esse nome, né? Porque na época da codificação, o Kardec tinha um outro nome, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Professor, né? Professor de várias coisas. Inclusive, ele escreveu uma gramática que durante muitos anos foi usada, a gramática da língua francesa nas escolas lá da França. Ele era um druida, e o ensinamento dos druidas era a mesma coisa, falava sobre a reencarnação, sobre vidas sucessivas, sobre a mediunidade, né? Que alguns falam sobre que é o Espírito Santo, que nada mais é do que esse fenômeno da mediunidade, né? E aí depois nós chegamos nos Hebreus, né? Que aí vem Moisés, né? Com os 10 mandamentos, né? E aí você tem duas situações, né? Eu já até fiz um comentário disso na época de Jesus e os essênios. A gente tem que enxergar Moisés
de uma maneira distinta, né? Um era o legislador hebreu, tomando conta daquele povo analfabeto, sofrido, briguento, que teve que sair de uma região e ir para uma outra. E aquele Moisés ligado com o lado esotérico, né? Conhecimento, ele era um engenheiro, um arquiteto, né? Além dos conhecimentos que ele tinha da física, de química da época. Tanto é que existe relatos, né, mediúnicos de um mago, vamos chamar assim, um estudioso do templo de Sete, lá do Antigo Egito, que estava na época também, junto com Kardec. Ele explica que o Moisés era um dos, vamos dizer assim, ele chamou de um dos maiores magos que ele já tinha visto, na movimentação mental em relação com a questão mediúnica, quer dizer, todos aqueles fenômenos que acabaram acontecendo no Egito, né? Teve aí uma participação grande dos espíritos e com a questão mediúnica do próprio Moisés, né? Depois a gente chega no cristianismo, já com o advento de Jesus, né? E aí nós temos esse cristianismo primitivo, né, que começou com os essênios, que nós já comentamos, né, que vocês tinham, era uma fraternidade na antiga Hebreia, né? Nós tínhamos na época famílias essênias, que eu também já comentei, porque você não podia, não se falava assim que hoje você é um cristão. Não existia essa, porque Jesus não tinha ainda encarnado, né? A fraternidade dos essênios, como nós colocamos, ela teve uma função, um princípio de amparar o menino Jesus, né, dos 12 até os 29 anos, que a partir dos 30 ele começou a fazer o trabalho. E ele mesmo disse aos essênios, né, que aqueles núcleos iniciáticos que os essênios né, eles foram um núcleo muito avançado. Os antigos profetas do Antigo Testamento, a maioria que estavam todos encarnados ali, amparando o Mestre Jesus. E depois ele passou, né, evidente, já como ser mestre deles, né? E ele pediu para os essênios que aquele tipo de conhecimento não mais fosse ensinado de uma forma iniciática fechada, e sim à luz do dia. Não havia mais necessidade, né, ele já estando encarnado, que conhecimentos sobre que eram fechados por a questão da comunicação dos espíritos, da mediunidade, falar sobre reencarnação, falar sobre os centros de força, por exemplo, os chakras, todos os conhecimentos que envolvem, que a gente chama de esotéricos, esoterismo, né? Falar sobre os corpos espirituais, que era um conhecimento deles na época, não havia mais necessidade de ser feito isso num núcleo fechado, mas sim explicar, falar sobre essas coisas à luz do dia, né? E então é isso, né? Como eu posso dizer, são conhecimentos que vieram ao longo do tempo, na história da evolução da nossa humanidade, né? São leis que fazem parte da natureza, né? Você pode falar, não dá para eu detectar num laboratório de física, fazer um teste assim, usar um multímetro, usar um amperímetro, usar não sei o que para... Não é esse o laboratório, não é esse a bancada para você, né? Tanto na química ou na biologia, né? Você pegar um microscópio e analisar, não é esse o ambiente. Apesar das leis da física que nós conhecemos aqui, das leis da química, das leis da biologia, fazerem parte das leis de Deus, né? O ambiente para que você entenda não vai ser esse, é um outro laboratório. Tá? E é aquele laboratório que o próprio Kardec começou a instituir, a criar, fazendo as observações.
Não há necessidade, né? Quer dizer, não tem como você querer pegar uma bancada do, do, de um laboratório de física, por exemplo, e querer provar a reencarnação. Não tem como, não é por aí o caminho. Falar, mas é uma crença. Existem coisas que você não vai conseguir provar por intermédio de uma equação, tá? São coisas que você vai ter que sentir. Por exemplo, a existência de Deus. Tem gente que não acredita, acha que tudo isso aqui é fruto de um acaso. Um acaso bem inteligente, cá para nós, não é? Mas como é que você vai discutir com alguém que está num grau de entendimento ou de despertamento espiritual que ele não admite? Está errado? Não. Ele está no estado que ele está, ele admite que as coisas são assim. E com o tempo, as coisas vão se modificando para ele. Ele vai ter que ter outra vida, mesmo que ele não admita que ele vai desencarnar e encarnar de novo, mas a regra é essa, não tem como fugir disso. Vai ter que passar por isso. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Né? A reencarnação, né, você estar na matéria, como explicam os espíritos superiores, é uma maneira de despertamento seu também. É uma maneira de você crescer. Você, como espírito errante, desencarnado, você também passa por um processo evolutivo. Em estudos, do outro lado, tudo. Isso não há dúvida. Mas a prova, a comprovação, aquilo que você aprendeu, se ficou sedimentado, né, da tua história, vamos dizer assim, evolutiva, ficam anexados ao nosso subconsciente, que é uma outra situação que depois nós vamos conversar sobre a Joana de Ângeles e Pietro Baldi, que trabalha muito parecido nessa parte da psicologia, né? Isso fica armazenado no teu subconsciente, né? Então, à medida que você for tendo um despertamento espiritual, né, você vai vendo que ser espiritualista é ser muito racional, é ser muito científico, é ser muito pé no chão, vamos dizer assim. Não é ser uma pessoa desvairada, uma crença sem uma racionalidade. O próprio Kardec pregava isso, né? No próprio trabalho, às vezes nos comentários, né? Vamos acreditar? Vamos, mas vamos saber o porquê você está acreditando. Essa que é a finalidade. Não acreditar, né? A chamada fé cega. Vamos acreditar, mas sabendo o porquê está acreditando. Raciocinar sobre aquela situação. Tá bom? Bom, gente, o tempo está esgotando. O assunto, como sempre, é sempre vasto. O tempo nosso acaba sendo curto. E eu vou encerrar, né? A gente fazer aqui uma leitura, em forma assim, numa oração. E agradeço essa oportunidade. Nós vamos pegar aqui escolher aqui um tema, chama A Luz da Verdade, que tem a ver com o que a gente estava falando, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o assunto que nós estamos falando, né? A reencarnação, a lei do karma, é uma verdade, né? Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. E o Emmanuel, agora aqui, ele discorre da seguinte forma. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do espírito é acatada pela providência. O livre-arbítrio, né? Em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo.
determinando seja concedida a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos, assim, uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Em suma, tem o seu momento, o seu, vamos dizer assim, o seu despertamento espiritual, né? E esse despertamento tem a ver também com a questão da ciência, né? Do conhecimento das leis da natureza, né? Que nós, em geral, passamos como se fosse uma coisa da própria física, da química, da matemática, né? E esquecemos esse outro lado que também faz parte das leis da natureza. Então, eu queria agradecer, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.